Vou ler, que fala: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais. Para a gente dar início, eu vou começar falando a respeito do profeta Elias, para que a gente possa entender e para que eu possa ir para onde eu desejo ir. O profeta Elias, ele foi chamado por Deus para um propósito em meio a uma crise. Nesse período que Deus chamou o profeta Elias, Israel estava debaixo do reinado do rei Acabe. E o que a palavra nos fala é que o rei Acabe foi um dos piores reis de Israel, trazendo para o povo a idolatria, trazendo para o povo tudo aquilo que desagradava a Deus. E não por si só ele casou com a rainha Jezabel, que adorava a Deus Baal. Então ele foi influenciado por Jezabel. Então o povo estava vivendo ali debaixo daquele jugo. Todos sabem que Israel teve um processo muito grande de desobediência. Teve um processo muito grande de idolatria, onde várias vezes Deus falava, várias vezes Deus enviava profetas, várias vezes Deus tentava abrir os olhos do povo, para que eles adorassem unicamente o único Deus de Israel. E Elias, ele foi chamado diante desse caos que esse povo estava vivendo, diante desse meio aí turbulento, a fim de que Deus pudesse usar, a profetizar, para que aquele povo despertasse e decidisse se eles iam servir ao Deus de Baal ou ao Deus de Elias. O profeta Elias, o ministério dele foi um ministério muito avivado. Deus ali proveu grandes manifestações através da vida dele. Deus proveu grandes milagres. Quem aqui puder meditar em 1 Reis, a história do profeta Elias, vai poder notar que o profeta Elias é conhecido como o profeta do fogo. Fez fogo, mandou parar de chover, parou. E ele foi conhecido por isso. E ali, Deus, ele desejava fazer algo no meio daquele povo. Então, Deus, ele fala com o profeta Elias, manda o profeta Elias ir de encontro ao rei Acabe e dissesse para ele que ele mandaria, que chegaria o tempo que ia entrar uma seca, e a seca duraria por 3 anos. Em prol de quê? Para que o povo se voltasse. Por quê? Porque Baal era o deus da fertilidade. E sem chover, não ia haver fertilidade. Então, o que Deus ia tocar? Na chuva. Parando de chover, o povo não ia ter como colher nada. O povo não ia ter como fazer nada. Então, Deus vai lá, toca no povo. E a palavra nos fala que essa seca veio rapidamente, não demorou. E Elias, ele foi lá, anunciou essa profecia diante do rei Acabe. E o que o Senhor vai lá e faz? Durante esse período, não demorou muito a se cumprir, Deus vai lá e fala com Elias para Elias se retirar daquele local, porque havia seca. Deus foi lá, falou: Elias, vai se esconder na torrente de Querite. E lá Deus providenciaria pão e carne que os corvos enviassem para alimentar Elias até o processo, até que acabasse o cumprimento da palavra do Senhor. E o que eu vejo, o que eu posso notar a respeito da vida de Elias. Elias começou o seu ministério, não foi debaixo de riquezas, ele não começou o ministério debaixo em palácios, ele não começou assim. Elias começou o seu ministério, em primeiro lugar, obedecendo. Em primeiro lugar, vivendo ali debaixo da provisão do Senhor. Elias foi um profeta que mais viveu e vivenciou providências de Deus. Deus proveu do início ao fim na vida do profeta Elias. E durante isso, aí o tempo da seca atingiu esse local onde que o Senhor mandou Elias se esconder. E Deus foi lá, algum tempo depois, falou: Elias, sai daí, vai agora para a cidade de Sarepta. Eu vou te enviar para a casa
de uma viúva, e lá eu ordenei a ela que lá ela te alimentasse. E chegando lá, era mais um local de puro caos. Só aquela viúva sabe o que ela estava passando. E eu vou ler aqui a palavra da viúva para que a gente possa entender, que fala: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ela chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comeremos e morreremos. E Elias disse: não temais, vai e faz o que eu disseste. Para mim, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-nos aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. E dentro desse episódio, na casa da viúva, Deus mais uma vez manifestou provisão, não somente na vida dele, mas na vida dela. Deus não uniu só um propósito, Deus não só tinha um propósito, Deus pegou 2 e uniu em um. E ele proveu não somente para a vida de Elias, como ele também fez na vida da viúva. Eu imagino aquela viúva, como é que ela deve estar aflita, em saber que ela só tinha aquilo ali para aquele momento, mas que no outro dia ela ia perecer com o filho dela. Para mim, Deus enviou a provisão, Deus enviou o descanso na alma daquela viúva, porque só ela sabe o que ela estava passando, só ela sabe o que ela estava sentindo, em saber que amanhã ela não ia ter o que prover, nem para ela e nem para o filho dela. E Deus proveu ali não somente alimento, não somente descanso, mas proveu vida, porque um menino veio a morrer e Deus foi lá, trouxe o fôlego de vida. Assim, para mostrar fidelidade à vida de Elias, Deus não somente trabalhou na vida dele, como trabalhou na casa onde ele estava. E a primeira lição que eu tiro daqui para a minha vida e para a sua vida, através da sua vida, através do seu mergulho em Deus, através de você se colocar na posição diante de Deus, Deus mudará uma casa, Deus mudará uma vida, Deus mudará a família, Deus mudará alguém por causa de você. Amém? E aqui, o tempo passou, Deus vai lá, manda Elias sair do local onde ele estava e ir de encontro ao rei Acabe. Só que dessa vez falando que haveria chuva. E quando ele se aproximou do rei Acabe, o rei Acabe disse: tu és o perturbador de Israel? Ele falou: não, eu não. É a tua casa, é a tua família que tem feito todo esse mal. E ali, o profeta Elias foi lá, virou para o rei Acabe e disse para ele, liberou um desafio para ele. Junte o seu povo, junte os 450 profetas de Baal, vamos para o Monte Carmelo e lá vamos ver quem é verdadeiramente o Deus de Israel. E ali ele colocou diante dele que faria chover novamente. E diante ali daquele cenário, eu não vou me aprofundar aqui, eu não vou me alongar aqui, porque isso aqui não é de fato o que eu quero mergulhar. Ele vai lá, ele fala, e mais uma vez o Senhor consegue a vitória ali, mais uma vez Deus sai vitorioso. Deus se testifica
Deus se testifica na vida de Elias, Deus vai lá, faz o que tem que fazer ali, Deus ali proveu o fogo, Deus ali mostrou que Ele é Deus. O povo de Israel se rendeu, o povo de Israel ali pôde ver que realmente quem é Deus ali, e que Baal não era nada, não era ninguém ali. E ali, Deus ali, como vocês lêem na palavra, Elias vai lá, zomba deles, diz, cadê o Deus da chuva, cadê que vai mandar chuva? E ali Deus saiu vitorioso, Deus fez, Deus conseguiu ali mostrar para aquele povo. Elias foi lá, matou os 450 profetas de Baal. Rei Acabe, chegando em casa, conta tudo para Jezabel. Jezabel, sabendo do que aconteceu no Monte Carmelo, vai lá, manda um mensageiro atrás de Elias. Foi quando ela manda o mensageiro levar uma ameaça para ele, dizendo que amanhã, naquele mesmo horário, ela ia fazer com ele, assim como ele fez com os profetas. Elias foi lá, temeu totalmente a ameaça de Jezabel, foi lá e decidiu fugir. E aqui é o meu ponto que eu queria entrar. Elias foi ali, ele passou por tudo aquilo que passou, Deus proveu o recurso àquele povo, Deus mandou fogo, Deus fez grandes manifestações através da vida de Elias, Deus ali fez grandes milagres. Só que em um determinado momento, eu acredito assim, que Elias estava cansado. Não porque Deus não poderia fazer mais, mas porque o povo era duro de coração. O povo, ele não conseguia tirar as escamas dos olhos e conseguia enxergar verdadeiramente ali o que Deus tinha para eles. E Elias ficou cansado, ficou abatido. E quando veio esse ataque de Jezabel para ele, foi o fim. E ele ali foi, correu, desejou a morte. Amém. Ele foi, ele correu, ele desejou a morte, se escondeu, e ali ele parou o ministério dele. E na nossa vida não é diferente assim, igreja. Quantas batalhas a gente passa no dia, quantas batalhas a gente passa no ano, e a nossa vontade é desistir. Quantas portas abertas se abrem para nós, que Deus abriu, e queremos insistir, queremos fechar a porta que Deus abre. Queremos, fechar o nosso coração, queremos ficar desanimado, queremos, nos entristecer. O inimigo ali, ele tinha declarou uma sentença ali para ele, né? E ele mesmo desejou essa sentença, que eu morra. Mas ali Deus tinha um propósito. E qual era o propósito dele? Cumprir até o fim. Havia coisas que Elias precisava fazer. E não há diferença, não há uma diferença na nossa vida através de Elias. Elias é humano, foi humano, igual eu e você. Elias tinha carne, Elias tinha sentimento, Elias sofria, Elias ficou cansado, Elias precisava de descanso. E por muitas vezes Elias se sentiu sozinho. Elias se sentia ali sozinho, na solidão. E não é diferente. Quantas vezes a gente vai falar com o povo, quantas vezes a gente vai falar com alguém da nossa família, quantas vezes a gente vai falar para alguém, não faz isso. Isso não é bom aos olhos do Senhor, faz isso aqui, e a pessoa não faz, e a gente se entristece. Aí vem o inimigo, se levanta, faz pior ainda, ameaça, diz que vai acabar, diz que vai fazer e acontecer, e a gente se abate. E a gente acaba ficando com medo e acaba querendo se esconder. Mas eu creio e acredito que nessa noite aqui Deus tem pão, Deus tem água para nossas vidas. E Ele nos diz, coma e beba nessa noite. E vai, levanta-te, porque há um propósito na tua vida. Eu acredito que devido à dedicação, porque Elias orava, Elias tinha intimidade com Deus. Elias era alguém que ouvia a voz de Deus. Elias tinha aquela dedicação em cumprir o chamado. Elias tinha ousadia.
Elias queria viver aquilo ali. E há uma diferença também para a nossa vida. Eu tiro uma lição daqui, porque quando há uma dedicação nossa em fazer a obra do Senhor, em estar na casa do Senhor, em não entrar somente por essas portas, sentar nessa cadeira e ficar ali somente ouvindo, mas querer ter um compromisso. Não, eu quero ter um compromisso. Eu quero viver com Deus, eu quero andar com Deus, eu quero Deus vivendo e morando dentro da minha casa. Há uma diferença, porque Deus passa a ter um compromisso. E mediante a fraqueza de Elias, Deus continuou provendo, porque Deus proveu alimento desde o início. Deus proveu na vida de Elias um milagre, porque tudo que aconteceu através de Elias, não foi Elias, foi a fé de Elias. Foi porque ele orava, ele tinha intimidade, ele mergulhava, ele ouvia a voz de Deus. E há uma diferença, porque muitas vezes a gente não vive coisas grandes com Deus, a gente não consegue romper em algumas áreas, a gente não consegue cumprir o nosso chamado, porque falta isso: mergulho, intimidade, obediência, uma vida de oração, uma vida de busca, e a gente fica parado no tempo. Quantas vezes? Uma vez eu me recordo que eu tive um sonho, e esse sonho foi muito especial para mim. Eu acordei chorando e eu fiquei muito feliz que eu estava diante de uma ponte, e nessa ponte eu estava de mão dada com a Giovana de um lado e com o Caio do outro. E eu tinha que prosseguir para essa ponte, porque na frente, onde eu estava, tinha uma pessoa toda de branco. E ela me dizia assim: siga-me, vem. E eu seguia, só que ao mesmo tempo eu olhava para trás. E a pessoa de branco dizia: não olhe mais para trás, vem. E eu seguia na ponte. Quando chegou no meio da ponte que eu olhei, começou uma tempestade no mar. O mar ficou numa fúria, os barcos balançando, e de repente uma onda tomou conta daquele mar. E quando tomou conta, que eu olhei, uma parte da ponte tinha se quebrado, mas aonde eu estava intacto. Eu olhei ali, eu me desesperei, porque eu vi os barcos tudo virado. Eu criei um desespero, eu achei: e agora? Vai morrer eu e eles. E eu gritava: Giovana, cadê você? E quando eu via, eu não conseguia ver, mas ela puxava minha mão e falava: mãe, eu continuo aqui. E eu gritava: Caio, cadê você? E ele olhava e falava: mãe, eu continuo aqui. E eu prosseguia. Eu não podia mais voltar, porque a ponte de lá de trás já tinha se rompido do início. E eu tinha que prosseguir, porque eu tinha que chegar do outro lado. Chegando do outro lado, eu caminhando ali, eu olhando para aquilo ali, para onde eu queria chegar. Eu cheguei num jardim. Quando eu cheguei no jardim, tinha uma outra pessoa me esperando. E essa pessoa representava o Espírito Santo. E eu me ajoelhava ali, eu me prostrava, e o Espírito Santo vinha, e eu chorava muito e dizia, começava a colher as minhas lágrimas, começava a colher e dizia: você conseguiu. E eu acordei chorando muito, muito por causa desse sonho, que esse sonho mexeu muito comigo. E não é diferente. Às vezes Deus tem um propósito para a nossa vida, mas a gente fica parado ali. E o que isso tem a ver? Tem a ver é que Elias passou um período do tempo ali profetizando diante de um caos, porque não era fácil. Aquele povo não era fácil. Aquele rei era um dos piores reis, e eles faziam coisas pecaminosas. Tinha vários atos que Deus abominava, era sexo, era coisas que Deus não suportava. Então Deus precisava fazer algo, e Deus enviou o profeta, só que chegou no meio do caminho. O início dele foi de vitória, o início dele foi de fervor, o início dele foi de ânimo, o início dele foi ali de entrega, mas chegou no meio do percurso, ele se entristeceu. E não é diferente na nossa vida. Às vezes a gente começa a obra do Senhor com um fervor, a gente quer fazer isso, a gente quer fazer aquilo, mas chega no meio do caminho, a gente se prostra. E não é isso que Deus tem. Não é isso que Deus quer para a nossa vida. Não é isso, os planos de Deus para a nossa vida. Tudo que começa tem um início, meio e fim. Se você já está na metade, vai até o fim. Ah, eu estou cansada, eu estou abatida, eu não vejo as coisas mudarem. Eu não vejo o povo abrir os olhos, eu não vejo o povo querer fazer a obra. Eu não vejo o povo querendo mergulhar, eu não vejo a minha família se voltar para mim, para Deus, eu não vejo. Ah, eu vou desistir, eu vou parar. Não, não desista. Continue perseverando aonde Deus
quer te levar. Na vida de Elias tinha um propósito a ser cumprido, tinha uma meta. Vai lá. E Deus falou para ele, Deus vai lá, envia o anjo falou, coma, beba, levante e vai para o seu caminho. E é assim o que Deus fala nessa noite. Levanta, come pão, bebe água, levanta e vai. Se é força, receba força. Se você precisa de ânimo, receba ânimo. Se você precisa de renovo, receba renovo, mas não pare. Muito povo de Deus vivendo em crises porque está parado. Muito povo de Deus está vivendo vida de mesmice porque está parado. O povo de Deus parado não vai chegar em lugar nenhum. Deus quer movimentação. Elias passou por aquele período, mas que ele se encontrava ali deprimido. Ele se encontrava triste diante daquela ameaça. Mas não sabia ele e mal sabia Jezabel que Deus tinha ali uma promessa, Deus tinha um propósito na vida de Elias e ele ia cumprir. Elias em nenhum momento experimentou a morte. Nem por causa de Jezabel, nem por causa dele, porque Jezabel queria matá-lo e ele queria morrer. Porque passou um período ali que ele desejou a morte. Eu li aqui, ele desejou. E ele não experimentou. Ele foi cumprir o que Deus tinha para ele. Então, nessa noite, eu quero te dizer, saia daqui com esse pensamento. Eu preciso cumprir o que eu comecei. Eu preciso ir para o meu propósito. Talvez o teu propósito esteja parado. Qual é o teu propósito? Não possa ser que você tenha que trazer alguém para cá, evangelizar, ganhar vidas, interceder. Eu sinto que eu tenho que ir na casa de fulano, interceder lá. Eu não sei. Você sabe. Mas eu quero te dizer, se você começou, vai até o fim. Na vida de Elias não houve morte. Na vida de Elias houve propósito. E se você se encontra nessa noite aqui, eu estou cansado. Eu não quero mais isso para a minha vida. Isso aqui já chegou no meu limite. Eu não quero mais, eu quero ficar sozinha. Eu quero ficar sozinho. Eu não quero mais família, eu não quero mais casamento, eu não quero mais nada. Eu digo para você, coma pão, beba água, descanse, porque Elias descansou. Às vezes, igreja, não é porque a gente não quer. Às vezes não é porque a gente quer desistir. Às vezes é porque estamos cansados, precisando do refrigério. Nesse momento aqui, Deus não se manifestou, porque Deus foi ao encontro de Elias lá naquele monte. Lá naquela caverna, e Deus se revelou e pediu para Elias se retirar, que ele queria falar com ele. Deus não se apresentou para Elias através da tempestade, através do terremoto, através do fogo, mas Deus se manifestou na vida de Elias através de uma brisa suave. Porque Deus é descanso, porque Deus ali, ele faz com que a gente fique seguro, que a gente se sinta, sabe, em paz. E o que o profeta Elias precisava disso, era estar em paz. E Deus ali proveu a força e o recurso que ele precisava para prosseguir. Ele não só precisava de algo físico, mas ele precisava de algo ali também espiritual. Ele precisava que Deus fizesse algo ali na vida dele, no íntimo dele, falasse com ele. E Deus não falou com Elias da forma como Elias estava vivenciando com Deus do início. Deus falou com Elias de uma forma diferente. Então, às vezes, você pode estar vivenciando alguma coisa e você acha que Deus vai fazer conforme o que você acha que Deus vai fazer. Deus sempre fez isso aqui comigo. Não, Ele vai fazer isso aqui de novo. Não, Deus é Deus de surpresa. Ele vai vir de uma forma como você menos espera. Ele vai vir de um jeito como você menos espera, para que você possa ver que em meio à sua luta, em meio à sua guerra, em meio à sua fraqueza, Deus continua sendo Deus. Ele não deixou de prover na vida de Elias porque Elias estava cansado, porque Elias estava desanimado diante daquela situação. Pelo contrário, Ele continuou provendo, porque a palavra de Deus diz que quando estamos fracos, é aí que estamos fortes. Então, o que eu quero dizer para você e o que eu quero deixar para você é: levanta-te, come pão e bebe água. Mas como é que eu vou comer isso? É se alimentando. Crente não vive sem oração. Crente não vive sem se alimentar da palavra. Crente não permanece de pé, desligado com Deus. É alinhamento.
Liga na terra que eu ligo no céu. Às vezes queremos algo de Deus, às vezes queremos manifestações de Deus. Uma vez eu disse, eu não me engano se eu disse para a Jéssica, não sei se foi a Jéssica que eu disse, mas que hoje em dia a gente vivencia poucos milagres igual de antigamente, né? A gente não vê mais aquela coisa, a gente não vê. Mas por quê? Às vezes Deus não cura alguém através da nossa vida, não é porque Ele não pode curar ou porque Ele não quer curar. É porque a nossa busca é muito rasa. A geração de hoje vive vivendo uma vida rasa. Hoje aqui eu quero mergulhar, mas amanhã aqui é uma inconstância eterna na presença de Deus. E a inconstância não vai levar a igreja a lugar nenhum. Somente o quê? Quando ficamos naquela inconstância. Não, eu vou prosseguir. Não, eu vou parar. Não, eu vou isso. Não, eu vou aquilo. Deus não trabalha. Deus aqui, Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Deus deseja uma igreja aqui que possa verdadeiramente dizer para Ele, eis-me aqui. Que possa uma igreja que possa dizer para Ele, que possa ouvir a voz dEle quando Ele diz, levanta-te, vai cumprir o teu propósito. Então, igreja, saia daqui nessa noite crendo, Deus tem um propósito na tua vida. Saia daqui nessa noite crendo, se Deus te deu um propósito para alguém, para uma pessoa, para sua família, vai cumprir, ainda que a pessoa esteja sendo ingrata, ainda que a pessoa não esteja conseguindo enxergar, ainda, não sei, mas vai cumprir o teu propósito, porque Deus quer fazer através de você. E se Ele começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Moisés ali, quando ele desceu ali do monte, que ele se deparou com aquele povo, ele se entristeceu. Quando ele se deparou com aquele povo ali, idolatrando aquele bezerro, Moisés se entristeceu. Vários e vários profetas se entristeceu. E isso não é diferente da vida de Elias, ele estava cansado. Ele estava abatido. Talvez ele criou uma expectativa que, mediante a todo aquele mover ali, as pessoas iam se render. Mas ele declarou ali, ele trouxe uma profecia, que Acabe morreria, que Jezabel morreria, e tudo se cumpriu. Então, assim, o que eu quero te dizer, cumpra. O meu propósito aqui dessa noite não foi falar a respeito de Israel, não foi falar a respeito daquele povo, do rei, de Jezabel, não. O meu propósito foi te dizer, levanta-te, põe-te de pé, faz a tua parte, que o Senhor faz a parte dele. Deus fez a parte dele no Monte Carmelo, mas quem foi lá preparar o ambiente? Quem foi lá pegar os 2 novilhos? Quem foi lá pegar a lenha? Quem foi lá? Quem fez a parte? Foi Elias. E Deus proveu o que precisava naquele momento. Elias foi lá, profetizou, e quem fez se cumprir foi Deus. Deus foi lá e falou, Elias, vai para a torrente de Querite, que lá eu vou, se esconde lá. Deus proveu corvos para alimentá-lo. Em nenhum momento da vida de Elias passou necessidade física. Deus proveu o alimento em tudo. Deus proveu os recursos em tudo que ele precisava. Deus foi lá e falou, Elias, agora vai para Sarepta. Eu vou te apresentar uma viúva. E ele chegou na casa daquela viúva e se deparou diante daquele caos, diante daquela situação difícil. E Deus, mais uma vez, operou provisão naquela casa. Operou vida naquela casa. Trouxe ali descanso para a alma daquela mulher e cumpriu ali, ficou ali, até que o Senhor mandou ele sair. Então assim, igreja, se Deus te mandou fazer algo, se Deus te disse para fazer algo, faça, cumpra, ouça a voz de Deus, faz a vontade de Deus, porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Às vezes você fala, mas eu vivo uma coisa aqui dentro da igreja, mas quando eu chego lá fora não é conforme eu queria. E Deus fala, tenha compromisso primeiro dentro da minha casa, tenha compromisso primeiro comigo, tenha compromisso com as minhas coisas, que eu terei compromisso lá fora contigo, eu terei compromisso contigo no teu trabalho, eu terei compromisso contigo com a tua família, eu terei compromisso contigo, até mesmo contigo na intimidade. Eu vou te visitar na intimidade, mas primeiro tu tem o quê? Que primeiro buscar a querer estar, se dedicar diante do Senhor. Então, o que eu quero deixar para você, coma,
beba, se alimente de Deus, busque Deus, se aprofunde em Deus, mergulhe em Deus e deixa que a parte dele ele faz. Se levanta a igreja e vai cumprir o teu propósito, porque sentado, parado, a igreja não vai chegar a lugar nenhum, não vai viver milagre nenhum, não vai viver nada, porque Deus quer e requer uma igreja que não somente fala com os lábios, mas que coloca ações. Então pratique aquilo que Deus está falando, faça a vontade do Senhor, amém?